Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o professor Marcelo Zanetti, né, coordenador do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Santa Maria. E eu estou aqui com nossos colegas e estudantes, né, para apresentar o curso para vocês, né. Então, presentes aqui estão o coordenador substituto, o professor Marcos Maru, né, o professor do curso Leonardo Londero e os alunos Eduardo Culau e o Victor, né, são alunos regulares aqui da universidade. E a gente tem também o Isaías, que é um aluno formado, né, um aluno da segunda turma, formou em 2015. E também temos a nossa secretária do curso, a Melissa, né. Então, o curso de Engenharia de Computação é um curso que combina desenvolvimento de hardware e desenvolvimento de software, né. Então, o que seria cada coisa, né? Então, o software é a parte de programação, né. Então, você vai estar aprendendo linguagens de programação, né, como resolver problemas aplicando essas linguagens de programação, desenvolvimento de algoritmos, né, que nada mais é que uma metodologia, né, um passo a passo para resolver um problema, né. E aí entra a parte de hardware, que é justamente os componentes e as arquiteturas, né, computacionais que são aplicadas no dia a dia para, por exemplo, rodar algum programa de computador que resolve algum problema, né? Então, você tem as duas coisas trabalhando juntos, né? Quando você tem uma solução computacional. Você geralmente tem um programa, né, de computador que foi escrito para resolver algum problema e você tem o hardware onde aquele programa vai rodar. Então, basicamente, essas são como essas coisas se dividem, né? Então, para exemplificar aqui, né, eu tenho um CPU, né, um processador i7, que era de um computador meu mais antigo aqui, que esse CPU estava esquentando demais, né, já era bem antigo, então eu acabei trocando por outro, né. Então, mas esse aqui é um i7, né. Então, o que é o hardware, né? É basicamente o computador inteiro, né, igual a gente tem um desktop, né. Então aqui tem o meu notebook, quer dizer, aqui dentro tem um CPU desse mais ou menos ali no meio, né. Então, o computador basicamente funciona com a interação do CPU e outros componentes ali dentro do computador, certo? Então tem o programa rodando, ele aciona esse componente aqui, ele tem entradas, né? Então alguma coisa entra aqui e alguma coisa sai, e é assim simplificadamente que o computador funciona, né? E os alunos, então, aqui no curso de Engenharia de Computação, eles vão desenvolver, né, sistemas completos, né, como, por exemplo, um computador, ou também componentes do sistema, como a CPU, né? Então, essas chapinhas aqui de ferro, esses metalzinhos aqui, é um dissipador de calor de um chip que está ali dentro, né? Então, o chip, né, o que tem dentro do chip, o que o chip faz, também é tópico de desenvolvimento no curso de Engenharia de Computação, né? Então, além desses Arduinos, né, que vocês muitos são entusiastas, né, de eletrônica e sistemas embarcados, né, o pessoal acaba usando o Arduino bastante, né, é uma plataforma de prototipagem, né, você acaba fazendo sistemas bem complexos com Arduinos, mas obviamente, né, não é uma coisa que tem um custo muito baixo quando você quer fazer em larga escala, né. Para protótipo ele é excelente para você prototipar, né, fazer um sisteminha ali para início de uma ideia, né, desenvolvimento de um negócio. Mas se você já tiver uma empresa, você não vai entregar o seu produto na forma de Arduino, né? Você vai transformar ele em alguma coisa mais parecida com isso aqui, né? Um chip mais específico, né? E aqui só para dar uma ideia de coisas que foram desenvolvidas no curso, né? Então aqui eu tenho um Arduino combinado com outras placas, né? Então isso aqui é um protótipo que a gente testa aqui para rastreio de transportes coletivos. Né, então você vê ali combinação de vários componentes, né? E obviamente tem um programa aqui de computador bem complexo que controla tudo isso daqui, né? Então não basta só espetar essas plaquinhas, eu tenho que ter escrito um programa bem consciente das limitações de cada uma dessas plaquinhas para que elas trabalhem em harmonia e que o problema seja resolvido, né, de acordo com as especificações que a gente levantou. Então, acho que isso aqui resume bem. Então, esse que eu mostrei agora é um trabalho aqui de alunos do curso de Engenharia de Computação, certo? Então, aí eu abro agora para os presentes aqui, os alunos, os professores, para
complementar aí essa questão, né, de relacionamento entre software e hardware. Talvez comece ali pelo Eduardo, né, que trabalha mais com gestão e desenvolvimento de software. Pode complementar ali, né, como que essa parte de software, né, ela aparece no curso. Então, obrigado, professor. Sou Eduardo, pessoal. Eu entrei no curso em 2015. Estou no finalzinho aí, só entregar o TCC, já estamos finalizando, né? Então, provavelmente vocês que estão assistindo esse vídeo, etc., né, vão estar interessados no curso, na universidade. Eu vou dividir minha fala em dois pontos. Então, vou comentar um pouquinho da universidade e do curso, e após eu vou comentar um pouco do que eu vejo do mercado de trabalho, eventualmente quais são as possibilidades do aluno após o final, né? Todo mundo entra já pensando o que vai ser depois. Então, isso também vai dar uma boa ajuda na decisão de vocês. Então, vamos lá. Meu primeiro ponto, né? Então, complementando o professor Marcelo, que ele já comentou, quanto ao hardware e o software, né? Para alguns, eu vou trazer uma analogia, né? Então, talvez não ficou tão familiarizado para alguns, mas assim, o que está mais familiarizado com todo mundo é o celular, né? O celular, todo mundo tem um celular. O celular, ele também é um hardware, né? Então, dentro dele, se tem a tela, se tem a memória, se tem quanto espaço. Tem gente que às vezes reclama que o celular não tem mais espaço para armazenar foto, etc. Então, isso, na verdade, é o hardware, é o espaço que tem de armazenamento, é o processamento. Quando o celular trava, muitas das vezes é culpa do software, que é o quê? É o aplicativo. O aplicativo é o software e ele pode mandar comandos errados para o celular, para o hardware, processar e acabar fazendo um processamento errado, alguma coisa assim, e travar o celular, certo? Quando eventualmente acabam trocando de celular e etc., tu está, na verdade, fazendo o quê? Comprando um hardware mais potente, que vai dar um suporte maior para um aplicativo e etc., que vai fazer com que não trave e tudo mais, né? Então, existe por isso que tudo na vida é um conjunto dos dois, do software e do hardware, porque o hardware tem que ser potente e o software tem que ser bem feito para aproveitar bem o uso desse hardware. Agora, entrando um pouquinho do curso e da universidade. Acho que, para quem está na escolha, né, e está um pouco indeciso, mas gosta dessa parte de computação, eu acho o curso excelente para dar uma visão macro das coisas. Então, por ter essa união e abranger ambos os lados do software e do hardware, consegue ter uma visão holística assim, de tudo o que acontece, como que funciona, e eventualmente ao sair do curso ou finalizar, tu vai ter uma visão clara assim quando tiver algum problema, o que pode ser, o que pode ser feito, onde que ser melhorado. Isso é assim, para a indústria como um todo, acho que é de grande valia, porque te dá uma visão de um todo, né? E especificamente do curso dentro da universidade, a universidade ela tem, eventualmente alguns outros colegas podem comentar aí de laboratórios, etc. E no toda a universidade vai abrir as portas assim, com muitas oportunidades, né? Seja oportunidades de aplicar no dia a dia dentro dos laboratórios, seja oportunidades, eventualmente muitos têm o sonho de fazer um intercâmbio, também existe a possibilidade dentro da UFSM, certo? E até mesmo aproveitar o tempo dentro do curso para fazer algumas coisas extracurriculares, né? Então, por estar no ambiente da universidade, várias oportunidades acabam surgindo, né? Então, para quem fica indeciso, assim, meu voto é de confiança no curso, na universidade. Eu acho que quem se interessa digamos assim, computação, TI, todos esses termos, acho que é um curso bem interessante. E um pouco agora, a segunda parte do mercado de trabalho, eu vejo que, assim, no Brasil, a maior parte é software, certo? Então, o hardware, ele é um pouco menor ainda no Brasil, diferente de outros países, seja Taiwan, seja nos Estados Unidos, mas, assim, entendo que o aluno que se forma, eventualmente, existe a possibilidade de continuar, seja no mestrado, no doutorado, e vai ter toda a base para seguir numa frente dessas, né? Eventualmente trabalhando em outros países, né? No Brasil, especificamente, temos mais uma força de software mesmo, e aí vai abrir os caminhos para qualquer nível, né? Seja um software que é um aplicativo, seja um software que nem o professor Marcelo comentou, algo mais computacional, que seja algo assim, por exemplo, um previsor de tempo, né? Então, telemetria de algum sistema,
alguma coisa nesse nível, ou, eventualmente, que é o meu caso, um sistema, até eventualmente gestão, né? Gestão de times, porque como o aluno sai preparado com essa visão do todo, ele consegue unir diferentes áreas, diferentes especialistas para construir um produto final, né? Eu acho que existem muitas oportunidades para o aluno. E aqui que eu falei só um pouco do mercado de trabalho, né? Também os professores podem comentar um pouco das oportunidades na academia, que também entendo que se estendem por diversas oportunidades. Agradeço a oportunidade e passar a palavra aí para você, professor. Então, obrigado, Eduardo. Acabou de me lembrar uma coisa, né? Que computação, né? Engenharia de computação, ela está aí no centro da revolução tecnológica aí da atualidade, né? Vocês vão aplicar essa tecnologia nas mais diversas situações, né? Então, aqui um exemplo que é bem famoso da universidade é o desenvolvimento justamente de nanosatélites, né? Então, ele é basicamente uma combinação de hardware e software que a gente já tem inclusive 2 desenvolvidos aqui na universidade e eles estão em órbita, eles estão funcionando. Tudo bem? Então, imagina você desenvolver sistemas para um programa espacial. Então, isso é só um exemplo, né? Mas tem muitos outros, né? Por exemplo, engenharia biomédica, né? Você desenvolver sistemas ali para equipamento, instrumentação que se usa em hospitais, né? Próteses também, tem várias próteses que tem algum tipo de automação, né? Para ela auxiliar o usuário a funcionar melhor, né? A operar melhor a prótese e diversas, né? Aplicações, né? Então tem aqui um modelinho de foguete, né? Um brinquedinho que eu peguei aqui, né? Então todos os sistemas aqui no foguete vão ter necessidade de utilização de computadores, né? E aí você não vai usar o PC convencional para botar aqui para rodar dentro do foguete. Você vai ter que desenvolver hardware específico para rodar aqui dentro, né? Então tem tanto o software quanto o hardware, né? Então essas coisas são fundamentais. Citando só um exemplo também de como que é importante o software, né? Teve um acidente, né, de desenvolvimento do foguete Ariane 5, né? Na primeira versão dele, ele tinha um bug de software e aí o primeiro versão lançada ele explodiu porque o software estava mal escrito, né? Então, para você ver que desenvolver software também tem um impacto gigantesco ali, dependendo do sistema que você está desenvolvendo, né? E aí, voltando também para a questão da infraestrutura da universidade, então tem diversos laboratórios aí, então não é um curso ali só de teoria, né? Você tem uma parte prática bem grande, né? Vocês vão estar envolvidos em projetos, principalmente agora que a gente está com reforma curricular e a gente está revolucionando ali o ensino de engenharia com uma iniciativa que a UFSM ingressou ano passado, né, que é a iniciativa CDIO, né, que propõe, né, incluir os alunos em projetos o quanto antes, né, principalmente, ou melhor, já no primeiro semestre do curso o aluno já vai estar trabalhando com projetos, né, então a gente começa com coisas do tipo protoboard, onde você monta os seus protótipos, né? Então, assim, de uma forma bem didática, você consegue enxergar o funcionamento dos sistemas, aí até chegar, obviamente, nos Arduinos da vida, né? Que aí, imagina uma protoboard, mas com as coisas mais compactadas, é basicamente um Arduino, e até mesmo desenvolver simuladores de processadores, né? O professor Leonardo pode comentar mais aí depois sobre isso aí, mas ele trabalha nessa área, né? Então a gente consegue envolver os alunos em atividades práticas, né? Tanto nessa parte mais fundamental, desenvolvimento de software e hardware, como aplicações, né? Igual a gente tem o programa do Nanosat C aqui na universidade, né? Então a gente é bem forte, por exemplo, nessa área de aplicações aeroespaciais. Né? Então, passando aí para o Isaías, né, para falar dessa parte de hardware que ele trabalha mais intimamente, né? Pode fazer um comentário aí da importância aí para você do curso, né, na sua carreira atual, no seu estágio atual aí da carreira. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Isaías, eu fui ingresso do curso em 2010, quando eu entrei tudo ainda era meio mato ainda. E eu saí em 2015. Como quando eu fui ingresso ainda, as oportunidades ainda estavam sendo surgidas, assim, então
foi um pouquinho mais difícil, mas a gente ajudou aí a construir o curso para o que vai ser para vocês aí no futuro também. E aí agora, obviamente, eu acredito que tem muito mais oportunidades, muito mais coisas que vocês vão poder fazer. Mas um diferencial muito grande que eu vi no curso da UFSM, assim, conversando com pessoas formadas em outras universidades do Brasil, comparando com outros cursos, comparando com outras pessoas da área da computação, que trabalha com software, que trabalha com hardware, é justamente esse enfoque em arquitetura em hardware que o curso da UFSM tem, que não é exatamente comum por aí. A gente sai do curso como um profissional realmente diferenciado, porque o Eduardo falou certo que realmente no Brasil a indústria foca muito mais em software do que em hardware, mas mesmo quando você está desenvolvendo software, você ter esse conhecimento de hardware, você ter esse conhecimento de arquitetura, você saber o que acontece lá atrás, isso torna você um desenvolvedor de software melhor. Por quê? Porque tem muitos profissionais de tecnologia de informação, de computação, que enxergam o computador como uma caixa mágica que executa código. E você, quando sai de um curso de engenharia de computação, como o da UFSM, você já sabe que o computador não é só uma caixa mágica que executa código e você coloca programas lá dentro e aquilo magicamente dá certo. Tem muita coisa acontecendo por detrás, isso faz você conseguir escrever um código melhor, escrever uma coisa mais eficiente, e aí, mesmo na área de software, existe no Brasil oportunidades aí de software para alto desempenho, gente que trabalha, por exemplo, com supercomputador, com previsão do tempo, gente que trabalha com aceleração de coisas, gente que trabalha com software livre, coisas que vão para fora. Então, é verdade que tem muito poucas empresas no Brasil que diretamente desenvolvem hardware, desenvolvem microeletrônica, apesar de que elas existem oportunidades nessa área também, mas mesmo na área de software, o egresso de computação, de engenharia de computação, acaba se tornando um profissional diferenciado. Eu, depois que eu me formei, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos aí na indústria, contando estágio e tempo empregado depois, que eu fui efetivado por mais um tempo, mas foi mais na área de software, mais na área de gestão, e mesmo dentro da empresa, eu notava, assim, no feedback de supervisores, no feedback de lideranças e até dos colegas, que existia um conhecimento diferenciado em relação a outras pessoas que não tinham essa base tão sólida na área de arquitetura e hardware. E aí depois eu passei para a academia, fiz meu mestrado, agora eu estou na metade do doutorado, mais ou menos, e aí atendendo, assim, comparando com outros cursos, com pessoas que vêm de outros lugares, esse o grande diferencial. E eu acho que muito importante para quem está ingressando agora, já começar a pensar, são os extracurriculares que o Eduardo Clau falou. Claro, é muito importante vocês fazerem todas as disciplinas, passarem todas as disciplinas, irem bem em todas as disciplinas, mas, assim, quando surgirem as oportunidades, iniciação científica, empresa júnior, grupos de pesquisa, grupos de trabalho, intercâmbio, se agarrem nessas oportunidades, porque isso é o que vai construir um currículo forte de vocês, um currículo que vai trazer uma boa impressão das empresas, uma boa impressão na academia, uma boa impressão lá fora, e vai fazer aquele profissional diferenciado para o futuro mesmo. E todas essas oportunidades, elas existem na UFSM. Eu mesmo fiz intercâmbio, eu fiz mobilidade acadêmica, eu fiz iniciação científica, eu dei bastante trabalho para a Melissa para sortear tudo isso daí, para colocar as disciplinas nos lugares certos, eu vim para fazer tudo funcionar. Mas, assim, dá certo e é muito importante, e realmente, no final, vocês vão notar que, quando vocês começarem a olhar para as outras pessoas, vocês não vão notar uma diferenciação grande. Muito obrigado, Isaías. Aproveitando aí o comentário, né, que de fato, né, tem muita demanda por software, né, mas porque a indústria acabou convergindo, né, para uma plataforma de hardware comum, né? Então, se você pega lá os primórdios da computação, você tinha um monte de oferta de computadores no mercado, né, e cada um tinha o seu software específico e eles não conversavam, né? E aí veio lá aquela proposta da IBM, né, aquele IBM PC, que fez com que a indústria convergisse. Não, a gente precisa de uma arquitetura, né, modular e uniforme, e aí a gente só desenvolve software, né? Então acabou concentrando ali o desenvolvimento do hardware, né, em algumas arquiteturas,
né? Então por isso que a gente hoje tem também celular, né? Tem Android, tem iOS, né? Então Android é um tipo de software que a gente desenvolve, iOS, lá os Apple, é outra ferramenta para desenvolver, né? Aí tem os notebooks e tal, mas todo mundo tem celular, todo mundo tem algum computador, a maioria tem algum computador em casa, então a demanda por software é enorme por causa disso. Mas aí eu chamo o professor Leonardo aí para comentar, né, uma questão curiosa que está acontecendo na atualidade, que é justamente o que a gente chama de apagão dos semicondutores, né, que está faltando, né, justamente semicondutor no mercado para construir hardware, né, e aí é onde entra, né, uma oportunidade para um aluno egresso aqui do curso de computação entrar no mercado aí criando hardware e competindo talvez, quem sabe, com as grandes fábricas de semicondutores aí do mundo. Então, professor Leonardo, quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto? Obrigado. Bom, como o professor Marcelo falou, me chamo Leonardo, pessoal. Eu sou professor do curso desde 2010, ingressei na universidade em 2010, atuo aqui no curso de Engenharia de Computação desde esse ano, né? E de fato, eu já adianto que eu fiquei bastante feliz de ter ouvido já o Eduardo, ter ouvido o Isaías falando, né, com tanta propriedade assim sobre as questões desde mercado de trabalho ou mesmo de formação. Isso eu acho muito importante, porque o objetivo nosso, enquanto docentes, é prover a melhor formação para o estudante que está ingressando no curso de engenharia. Porque, na verdade, engenharia não é fácil. A gente sabe que engenharia é um curso que demanda muito estudo, tá? Mas também é muito legal quando a gente vê as coisas funcionando, quando a gente abraça as oportunidades, quando a gente realmente se esforça para obter um determinado retorno. Então, o que eu poderia dizer para vocês, né, pessoal, é que, reforçando, futuro profissional, né, vocês que estão assistindo esse vídeo, estão se perguntando, né, vocês vão poder atuar bastante, tanto na parte de software quanto na parte de hardware, tá? E vocês podem atuar tanto no Brasil quanto no exterior. Então, isso é uma coisa bastante importante, né? Na parte de engenharia, de fato, a gente tem essa questão de ter essa... não digo que é fácil, não digo que é algo simples, mas a gente tem essa grande oportunidade de conseguir interagir em instituições, tanto privadas quanto, né, públicas ou mesmo de ensino, fora do país, de uma maneira muito mais rápida, né? A matemática que a gente vê aqui no Brasil é a mesma matemática que existe em outros países no exterior, né? Então, a gente tem dentro do curso no país, né, no país e no mundo, essa crescente demanda por hardware, e o hardware ele tem que ser cada vez melhor, né, porque de certa forma a gente quer que sempre os nossos dispositivos eletrônicos eles fiquem o maior tempo possível longe da tomada, fiquem o maior tempo possível longe da necessidade de realizar carregamento. E isso tem relação direta, exatamente, com a arquitetura, com como aquele hardware e também aquele software, ele está funcionando, ele foi projetado ou está funcionando dentro dos nossos dispositivos. E isso tudo, né, chama mais ainda a atenção da comunidade científica, profissional, do setor privado, com essa revolução que a gente está passando e que vai vir cada vez mais, que a gente já ouviu falar bastante, né, da tal da internet das coisas, dispositivos IoT, né, são dispositivos que eles vão estar presentes cada vez mais na nossa realidade. E aí, tudo isso, pessoal, agora fazendo um gancho com o que o professor Marcelo tinha falado lá atrás, sobre semicondutores, tudo isso tem a ver com o projeto, né, execução, desenvolvimento do que a gente chama de um circuito integrado. E um circuito integrado é um circuito eletrônico, né, que ele é produzido sobre, né, uma superfície, né, ele utiliza aí bastante o silício. O que acontece é que existem muitas fábricas de circuitos integrados fora do país, tá? E a demanda é cada vez maior em cima disso daí, em cima exatamente desse desenvolvimento, tá? Então,
a gente não pode deixar, tá? Existe muito campo, na verdade, existe muito campo para estudo e desenvolvimento em cima dessa questão da otimização de circuitos, da otimização de arquitetura, de processadores. Tá? Eu tenho, falando um pouco da minha atuação dentro do curso, eu tenho o prazer de encontrar vocês, que vocês vão escolher o curso de Engenharia de Computação. Eu tenho o prazer de encontrar vocês no primeiro ano do curso. Tá? Eu atuo como docente numa disciplina de início do curso, onde a gente aprende exatamente a linguagem de um computador, né? A gente aprende como que aquele computador funciona, e atuo também no final do curso, aí numa disciplina que a gente chama dentro da universidade de disciplina complementar de graduação. É uma disciplina optativa dentro da formação do aluno, onde aí a gente trabalha com o projeto exatamente desses circuitos integrados. A gente tem a oportunidade de trabalhar dentro do nosso curso com ferramentas profissionais, mesmas ferramentas que são utilizadas por empresas de alta tecnologia ao redor do mundo, e então a gente tem essa oportunidade de trabalhar com isso. É óbvio, uma disciplina optativa, mais para quem está quase se formando, digamos lá, pelo 7º, 8º semestre do curso. Tá? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para todos vocês é que a engenharia, de forma geral, ela é difícil, ela é um curso que demanda muito do aluno, mas também vocês têm muitas oportunidades para aproveitar, tanto dentro da universidade, quanto fora da universidade mais tarde. É um curso que realmente prepara vocês, tá? Ele tem as bases técnicas, científicas, e prepara o aluno para conseguir operar. E vocês não vão sair sabendo tudo, não tem como. Tá? Mas o principal que eu vejo da formação de um engenheiro, tá, no curso de engenharia, não é que o aluno ele saiba tudo, mas ele saiba principalmente onde buscar as informações, tá, para integrar sistemas. Então, isso que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, e espero realmente encontrar vocês, espero que vocês escolham o curso de Engenharia de Computação, é uma carreira muito boa, e espero encontrar vocês logo já no início do semestre de 2022. Obrigado, professor. Muito obrigado ao professor Leonardo, excelente aí participação. Aproveitando aí para chamar o Vitor para conversar também, que trabalha justamente nessa relacionamento entre software e otimização de hardware, né? Então, você gostaria de comentar aí os seus projetos, né? E como você vê aí as suas perspectivas com o curso aí para o futuro? Bom dia, boa tarde, pessoal. Como o professor falou, sou o Victor. Eu finalizei o curso no primeiro semestre desse ano e atualmente eu estou trabalhando como pesquisador e, ao mesmo tempo, iniciei o meu mestrado. E, assim, eu só queria, antes de entrar no ponto que o professor perguntou, né, do projeto que eu estou trabalhando e tal, uma coisa que eu concordo muito com o que os colegas falaram, que é essa questão de que o aprendizado de uma base forte, tanto em software quanto em hardware, ela vai ser essencial para você não só desenvolver software bom, mas, por exemplo, existe hardware, os circuitos integrados, por exemplo, como o professor estava falando, que eles não precisam de um software para rodar junto com ele. Ele vai executar uma lógica por si só. Mas, mesmo esse tipo de dispositivo, quando você tem um bom conhecimento de software, de algoritmos e da computação em geral, você vai ter uma capacidade de projetar melhores dispositivos, operar a lógica de uma maneira mais otimizada, pensar, vamos dizer assim, esse pensamento que leva em conta todos esses aspectos é muito importante. Então, além disso, tem uma questão de que, em relação ao curso já, né, tem uma questão que, apesar de ele fornecer essa base, sim, não é só o que o curso oferece para a gente. A gente tem essa base forte nas disciplinas obrigatórias, mas uma coisa que eu acho muito interessante também e que vale a pena comentar
é que o curso ele traz uma liberdade. Isso para mim é a coisa que me fez trocar de curso, inclusive, porque eu ingressei na engenharia elétrica em 2015, em 2016 eu transferi para engenharia de computação. E o que me fez trocar foi justamente a liberdade que o curso de engenharia de computação oferece para os seus alunos. Porque, por exemplo, apesar de ter essa base, tem muita gente que vai trabalhar em campos totalmente diferentes um do outro. E por que isso é possível? Porque durante seu curso, você pode escolher a participar de certos projetos, certas disciplinas, que vão te dar um enfoque ali que você quer. Então, a computação em si, quando a gente pensa em computação, tem uma parte dela, obviamente, que é mais teórica, que é a computação por si mesma, a computação como uma ciência, mas nós, como engenheiros, nós estamos preocupados com a aplicação, geralmente, da computação em algum campo. Então, ao longo do curso, a gente tem essa oportunidade de aprender mais sobre campos específicos, processamento de sinais, como o professor Maru provavelmente vai falar daqui a pouco, inteligência artificial, algoritmo de otimização, são coisas específicas que não necessariamente todo mundo vai trabalhar, mas quem tem um interesse pode ir atrás e vai ser um diferencial, assim, no que você faz e nos seus interesses, né? Então, são coisas que eu acho bom deixar bem nítido, assim, pro pessoal, que, embora tenha uma base consolidada, a pessoa tem muita liberdade no caminho que vai tomar ao longo do curso. Em relação ao projeto em que eu estou trabalhando atualmente, eu estou trabalhando no desenvolvimento de nanosatélites. Durante a graduação, eu trabalhei bastante com engenharia biomédica, ali na União de Processamento de Sinais, Inteligência Artificial. É um campo que eu ainda tenho interesse, mas atualmente eu estou trabalhando com desenvolvimento de nanosatélites, no caso, desenvolvimento de software embarcado. O software embarcado nada mais é que um software que ele vai para um dispositivo que ele tem restrições, né? Ele tem restrição de consumo de energia, ele tem restrição no tempo que ele precisa rodar, porque ele precisa responder muito rápido para determinadas situações, então é um ambiente mais restrito em que você precisa atuar. Mas, basicamente, atuando, escrevendo software para um ambiente desse, você também precisa estar muito atento às questões de hardware. E, além disso, aqui a gente trabalha com dispositivos que eles são hardware, mas eles são reconfiguráveis em questão de hardware. Então, o professor estava falando dos ciclos integrados. O ciclo integrado, geralmente, você tem uma função que você manda fabricar e ele volta da fábrica, você vai ter aquela função ali para sempre. Mas tem outros circuitos integrados que eles se permitem ser reconfiguráveis. No caso, esse que eu estou falando especificamente seria FPGAs, que a gente também tem contato no curso. Isso também me ajudou a poder atuar isso, porque você tem disciplinas que a parte prática vai lidar justamente com esse tipo de circuito. Então, assim como você pode escrever o software, mudar um pouco ele e botar para rodar de novo no seu computador, esse tipo de dispositivo permite que você faça modificações graduais no hardware. Então, e tudo isso que eu estou falando, assim, são coisas que, obviamente, vai do interesse de cada pessoa para cada área, mas são coisas que o curso dá uma base comum muito forte. Então, com certeza, se não fosse essa formação que eu recebi, eu não conseguiria atuar nesse projeto que eu estou atuando atualmente. Parabéns, Victor, muito legal aí o seu depoimento, né? Parabéns também pelo projeto, é bem interessante aí. Bom, aproveitando aí que o Victor comentou de inteligência artificial, de repente o professor Maru quer comentar essa questão, né, de processamento de sinais, inteligência artificial aí no curso, né, que é uma área que ele tem bastante interesse. Bom, para o egresso do curso de Engenharia de Computação, eu posso garantir que temos bastante trabalho pela frente na área de processamento digital de sinais. Duas aplicações que vocês já devem ter visto que está bastante em voga na mídia. Você tem carro elétrico, que isso vai ter um impacto nas nossas redes de transmissão, geração e distribuição de energia, uma vez que conforme o carro elétrico for sendo adotado pelas pessoas, a rede elétrica vai ser mais exigida. Entretanto, a gente não quer, obviamente, acabar com o meio ambiente para poder
pilotar um carro elétrico. Então a gente precisa minimizar as perdas na nossa rede de distribuição, e para que isso ocorra a gente precisa fazer isso de uma maneira inteligente. E aí vem do próprio nome da aplicação, são os smart grids. Isso vai ser bastante importante para o futuro. E outra tecnologia também bastante, que acompanha bastante essa ideia do carro elétrico, é o carro autônomo. Basta a gente ver o quanto a tecnologia de processamento digital de sinais avançou nos últimos anos aqui. Imaginem vocês se essa pandemia do Covid tivesse ocorrido 10 anos atrás, em que a gente não teria facilidades para fazer videoconferência de maneira barata, como é que a gente faria para trabalhar em casa. Então, de certa maneira, a economia está sobrevivendo aos trancos e barrancos bastante pelo que foi investido em desenvolvimento de tecnologia de telecomunicações, de processamento de sinais. Do contrário, a gente estaria numa situação bem pior atualmente, não que a situação atual seja particularmente boa. Então, isso somente para enumerar algumas aplicações no qual vocês podem aplicar o conhecimento que vocês vão adquirir dentro do curso, e me permita fazer a perspectiva de um cara velho. Hoje em dia eu já tenho mais cabelos brancos do que cabelos pretos, estou começando a ficar com a barba branca, daqui a pouco eu posso pedir emprego de Papai Noel ali, descendo a escada. É bastante importante que vocês aprendam fundamentos da profissão, porque você está se formando engenheiro não para trabalhar nos próximos 5 anos. Você quer formar uma carreira e ganhar sua vida, formar sua família. E o que é importante para vocês aprenderem, muitas vezes, são os fundamentos. O que é particularmente estranho para um estudante, você pensar, estou aprendendo cálculo diferencial integral. Talvez você não use diretamente cálculo diferencial integral, mas o quanto esse tipo de raciocínio ele faz você solucionar problemas de maneira mais inteligente, mais eficiente, ele acaba te possibilitando atuar, talvez numa área de engenharia econômica, talvez. Então eu gostaria de deixar essa visão aqui. No começo do curso, em particular, ele tem aquelas disciplinas que eu admito que elas são disciplinas bastante chatas, mas na visão de um sujeito aqui um pouco mais velho, você consegue ter um pouco mais de perspectiva de quanto é importante você ter esse embasamento, que confesso que quando eu estudava eu não gostava muito. Eu retorno a palavra ao professor Marcelo. Então, obrigado, professor Marcos, excelente aí o ponto de vista, né? Também concordo, né? Você tem que não dá para formar, não dá para saber o que o aluno vai estar fazendo lá no futuro, né? Então, tendo uma base sólida dos fundamentos, ele pode se relocar em qualquer área aí do mercado, né? Que tem a ver com as exatas, né? Então, isso aí é uma coisa que eles têm que pensar bastante, né? As disciplinas, essas mais básicas de cálculo e física, elas não são meros obstáculos ali para a formatura, né? Elas são fundamentais, né, para construir um perfil ali de engenheiro e alguém que trabalha com exatas, né? Mas, assim, são disciplinas que também estão mudando ali a forma como elas vão ser apresentadas, justamente porque a gente está com reforma curricular, e esses conteúdos devem ser apresentados, né, no próximo currículo de uma forma mais integrada, né, ao curso onde o aluno atua. Então, elas devem ficar, acredito que com o tempo, menos chatas, certo? Mas também aproveitando essa questão de futuro também, né, a gente falou bastante de hardware, software, só para comentar também uma área que eu trabalho e que aí a gente deve acabar oferecendo alguma disciplina dessas do tipo optativas, que o professor Leonardo falou, que é a área de computação quântica, né? Então, vocês devem ter ouvido bastante falar sobre isso daí, né? Então, é uma forma diferente
de você construir e também programar computadores, né? Então, já tem um número ali considerável de pessoas aqui na universidade trabalhando nesse assunto e deve se consolidar aqui. Inclusive, a gente tem interesse aí das Forças Armadas em projetos relacionados a isso, justamente porque a hora que aparecer um computador quântico vai acabar com a privacidade nas redes, né? Porque os computadores quânticos, eles são demonstradamente eficientes na quebra de protocolos de segurança, né? Então, um dos projetos que eu estou trabalhando é justamente criptografia quântica para poder se preparar, né, antes que apareça o computador quântico, né? Então, são tópicos aí que já tem bastante gente trabalhando aqui na universidade, inclusive, e que eles devem aparecer para vocês aí na forma de disciplinas optativas, né, em algum momento, né? Então, deixando aí essa deixa aí para o futuro, também chamo a nossa secretária Melissa, né, para comentar, né, porque ela vai ser uma das primeiras, se não a primeira pessoa que vocês vão entrar em contato, né, quando ingressarem aqui na universidade, né, para aqueles que optarem por engenharia de computação na UFSM. A Melissa provavelmente vai ser o seu primeiro contato, né? Então, Melissa, por favor, faça o seu depoimento aí sobre o curso, sobre esses alunos ingressantes, as dificuldades, né? Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu me chamo Melissa, eu sou secretária do curso de Engenharia de Computação, e aqui na secretaria a gente atende 4 engenharias: a sanitária e ambiental, a acústica, a produção e a computação. Provavelmente, no próximo semestre, a gente já vai estar com aulas presenciais. A princípio, espera-se que sim. Então, quando vocês chegarem aqui na universidade, o primeiro contato, possivelmente, aqui na secretaria vai ser comigo mesma. E aqui a gente encaminha para vocês todas as informações importantes do curso via e-mail. Vocês vão ter um e-mail do curso, que é o e-mail oficial, em que a gente encaminha as informações que vocês devem estar sempre atentos. Também é o site do curso, a gente coloca as informações lá. É importante vocês estarem sempre olhando, uma vez por semana, para ver se tem alguma coisa, uma bolsa ou alguma informação que vocês precisam saber relativas ao calendário acadêmico, que aqui na secretaria todo o nosso trabalho ele é vinculado ao calendário acadêmico. Como a gente sabe que vocês, como alunos, não acompanham muito, a gente vai relembrando e vai passando essas informações para vocês. O que eu observo assim dos alunos quando ingressam é que é bem importante que vocês sigam a grade curricular do curso. Ela, apesar de agora acho que vai sofrer uma reforma curricular, né, que está sendo elaborada, mas independente disso, é importante que vocês sigam as disciplinas. O curso até então ele não tem pré-requisito oficial, então o aluno ele consegue solicitar qualquer disciplina do curso a qualquer momento, mas isso não significa que deva fazer. Então, os alunos, eles costumam fazer isso, alguns alunos costumam fazer isso, e muitas vezes não dá muito certo, porque é uma disciplina mais avançada, o aluno não tem conhecimento anterior necessário. Então, o pré-requisito do ponto de vista do conteúdo, ele existe. Então, sempre é importante vocês seguirem o que a grade curricular, ela coloca como disciplina obrigatória e complementar do semestre que vocês estiverem. Porque quando a gente reprova numa disciplina, vocês reprovam numa disciplina, principalmente as básicas, que são as dos primeiros 4 semestres do curso, para conseguir vaga depois é um pouco complicado, porque são turmas que já entram cheias e os alunos que entram têm prioridade de vaga. O aluno do semestre, né, ele sempre tem prioridade de vaga. E aí o aluno que reprovou, ele fica esperando. Claro que vocês podem fazer em outras engenharias, mas às vezes não fecha horário. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, que vão ser os alunos do próximo semestre, são questões que eu lido no dia a dia, né? Eu trabalho com isso, com essas aflições dos alunos de não conseguir encaixar os horários, não conseguir fazer disciplina, às vezes não conseguem contato com os professores, vocês podem pedir por e-mail, vir aqui ou ligar também. Até o final desse semestre, o atendimento ainda é remoto, então por e-mail, por enquanto, e a gente também agora tem o WhatsApp do curso. Então, vocês também serão incluídos, assim que forem alunos, nesse WhatsApp do curso, onde a gente também passa as informações. Aí pode chamar, pode perguntar, sem problema nenhum. A gente está aqui para atender vocês e espero ver vocês no próximo semestre. Sejam muito bem-vindos ao curso. Muito obrigado, Melissa. Acabei de me lembrar, né? Coloquei o URL
o endereço do curso aqui embaixo, né, no rodapé da gravação, e aí vocês podem acessar, né, esse endereço para conhecer melhor o curso, né, a estrutura curricular, todas as informações relativas ao curso, elas estão ali, né? Então, acessando esse endereço aqui embaixo, vocês podem conhecer melhor o nosso curso. Então, acho que isso encerra, né, essa reunião. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço o professor Marcos Maru, né, nosso coordenador substituto, o professor Leonardo Londero, os alunos aí, Victor Costa e o Eduardo, o engenheiro Isaías, né, formado aqui pela nossa universidade, pelo nosso curso, a Melissa, né, obrigado a todo mundo, e tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, né, com o professor Marcos, né, manda e-mail para conversar sobre o curso, e a gente está aqui aguardando vocês, né, para aqueles que optarem pela universidade, estamos disponíveis aqui para conversar, para projetos, para qualquer assunto aí relacionado à carreira profissional. Então, obrigado para todo mundo, agradeço, aí boa sorte e até mais.